Nome completo é José Armando Leite, nome artístico Armando Leite. Sou paulistano, nasci na Vila Formosa, em São Paulo, em 1965. Estou com 53 anos. Armando, fale um pouco sobre como você chegou à arte. Essa é uma história engraçada, meio curiosa, porque meu pai havia falecido e eu meus irmãos menores de idade e tal, a minha irmã fazia aula de violão com um professor de violão aqui de Guarulhos, que não mora mais em Guarulhos, chamado João Nelson. Ele residia aqui no Paravente, e aí a minha irmã tinha dificuldade para dirigir, eu a levava para a aula, né? Então eu chegava lá, ficava do lado de fora, não entrava tal, e aí ele começou a insistir, entra tal, não sei o que lá, aqui é perigoso e tal. Isso foi passando assim, várias propostas, entra, aí um dia eu entrei, fiquei na sala lá vendo televisão, e ele falou, não, vem aqui. Ele tinha uma sala lá preparada para aula, né? E eu não ficava vendo televisão, sei lá eu o quê. Até que de tanto ele insistir, eu acabei entrando. E aí ele perguntou, pô, você não quer estudar a música? Gente, não passava pela minha cabeça mexer com música, né? Aí eu ia outra, né? Não estava trabalhando, não tinha grana. Eu me lembro que a minha irmã olhou e falou assim, chama-se Cecília, Maria Cecília, falou assim, pô, estuda aí que eu pago para você e tal, não sei o que, né? Eu fiquei naquela meio sem jeito, eu falei, toca alguma coisa aí, porque eu não tinha visto ele tocando, né? Esse João Nelson era um cara que viveu todo o período da Bossa Nova, tocava super bem violão. É uma técnica que a gente chama de tocar em bloco, que é tocar harmonia, melodia e ritmo, tudo junto, como um concertista, um pianista tocando assim, né? Só o cara fazia isso no violão. Cara, ele tocou uma música que o Chico Buarque gravou, acho que ele é autor também, me corrijam aí por favor, que é Samba de Orly, e ele tocou isso em bloco no violão. Gente, foi uma coisa tão impactante. Foi um negócio que eu achei tão bonito, eu não fazia ideia de quanto era legal a música, né? Até então, porque o único contato que eu via é ver a minha irmã tocando, que era uma aprendiz meio desengonçada, tanto que ela desistiu, né? E aquilo me impactou tanto que eu aceitei a proposta da minha irmã de estudar com ela pagando, né? E eu me lembro que assim, 2, 3 meses, eu cheguei no mesmo material que ela estudava há bem mais de 6 meses, ela já estava estudando perto de 1 ano, não sei, mas eu muito rapidamente já estava fazendo o que ela estava fazendo, e isso foi em 83, façam as contas aí, tem bastante tempo, se eu não me engano, 35 anos. Dentro desse contexto, então, quais foram as suas referências musicais ao longo do tempo? Então, eu estudei violão com o João Nelson durante 4 anos e meio. Nessa época, para mim o meu maior ídolo ídolo de gerações aí de violonistas, foi o Toquinho, né? Que é um cara que ainda hoje toca violão de forma primorosa, é um negócio assim, é super top vê-lo tocando, né? Mas eu tive a oportunidade também aqui em Guarulhos, numa campanha de agasalho, não vou me lembrar o ano aí, deve ter sido em 84, 85, eu não me lembro, que veio o Paulinho Nogueira, foi também professor do Toquinho. O Paulinho Nogueira chegou a dar aula pro Toquinho, né? E eu assistia ao vivo. Também assim, quando você vê esses gênios tocando ao vivo, é muito impactante. É uma coisa assim que você vai registrando indelével, assim, na sua alma, na sua consciência, que música é a coisa mais legal do mundo para se fazer, né? Então, com base nisso, qual foi o start que você deu assim na sua carreira e você percebeu que estava realmente seguindo o caminho da música? Então, aqui na minha trajetória, eu comecei em 83, na metade de 87, por orientação desse professor, aí dá uma guinada na minha carreira, que eu fui estudar guitarra com um cara chamado Mozart Mello, ao qual eu fui aluno desse cara, dá para dizer até como discípulo, durante 6 anos e meio. E aí muda totalmente a minha trajetória, né? Porque eu entro para o mundo da guitarra, e assim, aí eu conheci o mundo do jazz, da música de improvisação, e aí o número de referências
que impactaram na minha vida é muito grande. Es Montgomery, George Benson, Pat Metheny, John Scofield, Pat Martino, Scott Henderson, a lista é grande assim. Então isso mudou totalmente minha trajetória, porque além de ser um estudante, eu acabei indo pouco a pouco me profissionalizando e fazendo várias coisas aí na minha carreira, que já passa de 30 anos dando aula, tocando, fazendo uma série de coisas, disco gravado, enfim. Além do dom, o que você apontaria assim, que mais te marcou ao escolher seguir a música? Então, cara, eu vou falar uma coisa assim, eu acredito e respeito principalmente quem fala do dom, né? Mas assim, eu nunca me achei, por exemplo, com dom. Eu sempre achei que as coisas que eu faço foram sempre resultados de pesquisas, de trabalho. Então assim, eu acredito no dom. Eu acho que tem pessoas que têm dom. Talvez eu até tenha ou os tenha, né? Não sei. Mas assim, eu gosto mais, eu prefiro mais essa característica de trabalhar, de me dedicar, de tentar fazer as coisas de forma... Eu sou muito racional, eu penso bastante, eu me dedico bastante às coisas. Então, eu não sei se eu curto, se eu curto muito essa coisa do dom, né? Mas eu acho legal. Agora, com base nos trabalhos mais recentes, fale um pouco pra gente sobre a sua carreira, o que você pretende fazer nos próximos anos, né? E se temos aí alguns lançamentos seus. Então, lançamento, eu tenho um bem legal que eu estou gravando, o meu segundo disco de música instrumental, que chama-se O Quarto Elemento, que é assim, até publicamente é a primeira vez que eu vou falar do disco. É um disco que ele celebra um período, uma fase minha musical, porque eu já estou quase no fim das gravações e não tem nenhuma música inédita composta recentemente para o disco. A música mais nova aí que está no disco é uma de 2014 chamada Dias de Inverno, que inclusive tem um clipe oficial dela no YouTube. As composições que estão nesse disco são músicas que eu tenho já há alguns anos, algumas até perto de 10 anos, que nunca receberam uma gravação oficial com orquestração bacana, assim. Eu estou gravando um disco formado aí por eu e mais 3, aí nós somos um quarteto, que é o Éder Luiz na bateria, Helder Jonas no contrabaixo e o Fabrício Santana no piano. Mas são 8 faixas, né? E dessas 8 faixas, 2 têm arranjo de cordas, com um quarteto de cordas super competente, com professores do conservatório aí, uma galera muito pesada, alguns deles aí trabalham em orquestras, jazz sinfônica, enfim, é um naipe super top assim. E tem 2 faixas também com arranjos de sopros. E aí tem uma galera pesadíssima, tem músicos ali com carreira internacional, enfim, assim, é uma sonoridade muito, muito legal. Tem um percussionista que já fez uma visita para vocês aqui, que é o Elias Caju, e que faz as percussões, ou seja, é um timaço assim, de gente competente e experiente. O som está muito maduro, assim, está muito legal. Então esse é o principal lançamento que eu tenho por aí, né? Mas tem também o meu trabalho didático, que além de professor do Conservatório Municipal aqui de Guarulhos, eu tenho meu estúdio onde eu dou aula, mas assim, eu tenho me dedicado nos últimos anos, aí recentemente, a um canal de aulas no YouTube, que já conta aí quase perto de 140 vídeos didáticos, com repertório, com muita coisa bacana. E esse é um mundo novo, porque as pessoas hoje estão cada vez mais reclusas na sua zona primária, né? Na sua casa, ali por perto. As pessoas parece que mudaram seus hábitos e costumes e não têm ido a shows, enfim, a coisas públicas. Então o mundo passa dentro do celular, do computador, do tablet, enfim. Então esse meu canal do YouTube é uma coisa que eu tenho me dedicado bastante e assim tem me dado resultados maravilhosos, porque eu tenho me comunicado com pessoas que eu jamais conseguiria fazer se eu não estivesse fazendo esse trabalho. Então hoje em dia eu mantenho contato. Tá quase rolando aquela coisa
do Iapoque ao Chuí, né? Assim, eu falo com muita gente do Nordeste, gente do Norte, gente do Sul, e assim, pessoas que acompanham, comentam o trabalho, parecendo que o cara faz aula comigo aqui em algum lugar desses que eu trabalho. É muito interessante. Então, assim, é uma coisa que eu tenho me dedicado bastante, que é muito legal. Armando, mudando um pouco de assunto, o que mais te incomoda no meio artístico? Incômodo no meio artístico? Certamente não é a classe artística, certamente não são os músicos, né? Eu acho que é uma coisa que vem de muito tempo aqui no país, que é a relação profissional que o músico passa por aí, né? Por exemplo, eu não sou músico de bar, tá, essas coisas, minhas atividades musicais passam por outros caminhos, né? Mas ainda continua sendo uma relação trabalhista perniciosa, uma relação ruim, né? Músicos trabalhando com remuneração muito ruim, muitas vezes com condições muito ruins. Eu não entendo porque ainda tem empresários, né, que o cara gasta um investimento bem alto na decoração, na infraestrutura da casa, tudo, e aí o cara não põe um som bacana, você vai lá tocar, as condições não são legais. Eu acho que isso ainda falta uma regulamentação que permita o músico ter melhores condições de trabalho. Acho que poderia até dizer outras coisas, mas essa acho que é uma das que eu acho mais difíceis ainda nos dias de hoje, dentro do mercado de trabalho musical, né? Com base nisso, existe alguma coisa que você não faria novamente? Que eu não faria novamente? Então, eu acho que essa é uma das coisas, né? Tocar em bar, tocar nos bares aí é uma coisa que eu acho que envolve uma série de coisas que eu não curto muito, né? Eu apesar de ser músico, cara, não critico quem faça, mas eu não sou boêmio. Eu não sou boêmio, eu não bebo. Eu gosto mais da parte da música, da parte institucional, a parte de aulas, a parte, enfim, de bastidores. Eu tenho um estúdio de gravação, então eu adoro produzir, gravar, mexer com essa parte toda tecnológica, né? Então, assim, poucas coisas assim talvez eu não fizesse mais, né? Mas acho que isso é uma coisa que eu penso em não fazer mais, né? Se alguém te perguntasse em relação a conquistar os objetivos, além de estudo, já que você teve uma carreira baseada totalmente no estudo, o que você falaria para essa pessoa que sonha em ser um músico um dia? Essa pergunta é boa. Gente, é assim, olha. Primeiro, hoje o mundo é completamente diferente de quando eu comecei, né? Comecei no início dos anos 80. E o mundo muda muito rapidamente a cada 6 meses, não sei se chega a 1 ano, né? Mas eu diria que algumas coisas vão permitir que você tenha êxito, sucesso ou não, né? Certamente, se você quer ser profissional da música, eu sugiro que você tenha uma formação adequada, desde uma formação acadêmica, uma licenciatura, alguma coisa que permita que você trabalhe em instituições oficiais, tal, porque aí você passa a ter uma graduação, né? Sugiro que você, por exemplo, numa graduação, numa licenciatura, você não vai estudar o seu instrumento, você não vai ter uma aula legal do seu instrumento. Então, lá você vai conhecer sobre leis, você estará habilitado a dar aula, por isso que se chama licenciatura, é uma licença para você dar aula, né? Para você dar aula de instrumento, você é um técnico naquilo que você faz. E para você ser um técnico, você precisa ter alto nível. E, gente, para ter um alto nível, você precisa fazer aula. Então, isso resolve a questão da sua habilitação e da sua competência com o seu instrumento. Agora, existe um mundo de outras coisas que você tem que fazer para ter êxito na sua carreira. Por exemplo, organização, disciplina, ética, eu vou repetir mais 20 vezes, ética profissional, porque eu percebo que há um problema ético muito grande no país como um todo, mas no meio musical há um problema severo de ética. Então, assim,
Profissionalismo, ética, determinação, organização, disciplina, eu diria que são as palavras mágicas que você precisa desenvolver no seu trabalho, além da sua própria formação acadêmica e com o seu instrumento. Se você pudesse voltar no tempo e falar com aquele jovem Armando que um dia ficou encantado com a música feita pelo João Nelson, hoje qual conselho você daria para ele? Faça tudo do jeito que você fez, o caminho foi bom, viu? Eu não me arrependo de nada, estou super feliz naquilo que eu faço, eu posso agradecer a Deus por isso. Então, a situação cultural da cidade, também a gente precisa ver de alguns ângulos, não dá para a gente resumir, porque assim, a cultura é feita pelos artistas, pelo mercado consumidor, e aí mercado consumidor você pode entender quem contrata a arte, né? E quem usufrui dessa arte, né? E a gente tem também o poder público municipal à frente disso. Então eu acho que assim, eu vou falar do poder público. O poder público eu acho que tem feito uma tentativa de fazer cultura. Eu trabalho na prefeitura de Guarulhos e acabo tendo uma visão um pouquinho mais próxima do que a grande parte das pessoas. Há um problema severo de verba, então eles não conseguem contratar e aí você tem uma classe que se queixa disso e eu acho que eles estão com razão. Eu não saberia dizer se tem verba ou não, a gente sabe que o que a gente ouve falar é que não tem verba, mas assim, dentro do que eles conseguem atuar, você tem um desempenho, uma atuação, pelo menos eles mostram trabalho e estão tentando fazer. Eles sabem que não é suficiente e a classe artística se queixa disso, né? Então é uma relação meio tempestuosa, assim, mas eu me lembro, eu estou na prefeitura desde 2009 dando aula, né? Eu sou artista há muitos anos e eu sempre trabalhei de forma independente. Que eu também penso que assim, o artista tem que tentar fazer o seu trabalho de inúmeras maneiras, não ter o poder público de uma forma paternalista, né? Esperar que o poder público cubra tudo. Eu acho que eles têm que contratar também, mas não devem ser os únicos contratantes, né? A outra parte que contrata, vamos dizer, a parte de hotelaria, a parte de serviços, que são os restaurantes, essa eu acho que é uma parte difícil também, que os caras acabam ainda tendo uma visão de que o músico trabalha por lanche, ou sei lá, a remuneração não é uma coisa legal, né? Mas assim, eu vou dar uma bronca também nos próprios artistas e no público, porque assim, a gente tem que fazer, mesmo que não esteja rolando, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se eu decidir fazer algo do meu trabalho só quando eu tiver remuneração, eu crio, porque nem sempre a gente consegue uma remuneração interessante, aí eu crio uma lacuna entre eu e o meu público, as pessoas que poderão conhecer meu trabalho. Eu não estou dizendo que você tenha que trabalhar sem remuneração, mas gente, você percebe que quando a pergunta é sobre o cenário cultural da cidade, e a gente sempre mescla essa questão com a questão mercantil, e cultura é uma coisa, dinheiro é outra. Eu não estou dizendo que a gente tenha que separar disso, mas eu acho que a gente tem que criar estratégias eficientes para que a gente seja remunerado à altura, com reconhecimento profissional e ético, mas também que a gente faça cultura, porque afinal de contas a gente faz cultura. Quem trabalha com cultura faz cultura, por isso que chama-se artista, é arte. E se eu só fizer coisas quando eu estiver ganhando muito bem, de repente às vezes não rola. E a gente sabe que quando você se mostra, você começa a gerar valor, criar valor agregado. E isso pode aparecer novos trabalhos. E aí a última parte da minha observação não tão positiva é o público. Cara, se você gosta de música, vá assistir seu artista, vá assistir seu amigo tocar, consuma, ocupe os lugares onde se faz arte. Sabe por quê?
ao vivo você vai ver e ouvir, absorver coisas que no vídeo você não vai ver mesmo. As coisas são completamente diferentes. Recentemente eu fui no Memorial e assisti a Orquestra Jazz Sinfônica. Eu já vi a Orquestra Jazz Sinfônica várias vezes. Eu saí de lá deslumbrado, porque são lá, sei lá, 25 músicos tocando em altíssimo nível. Eu tenho vários amigos que tocam super bem. Quando você está mano a mano ali perto do cara, você vê timbre, você observa coisas que você não vê no mundo virtual. Então, galera, vamos prestigiar a música, vamos ver música. Se você é do ramo, eu diria que você tem uma obrigação moral e cultural de atuar, de agir, de assistir, de participar. Acho que é isso. O que Guarulhos representa para você? Pô, representa a minha casa, meus amigos, é um lugar que eu amo. A gente está bem localizado, está do lado de São Paulo, perto das coisas estruturais que a gente possa precisar. Mas assim, eu só posso estar muito agradecido de viver aqui. Parte da minha família está aqui, a imensa maioria dos meus amigos está aqui, meu trabalho acontece aqui. Então, essa cidade, eu diria que é uma mãezona para mim, ela me acolhe de forma muito positiva. Agora, tem dificuldades, tem problemas, mas onde não tem, né? Então, acho que a gente precisa lidar bem com isso, mas Guarulhos, para mim, representa tudo de bom. Faça um resumão de quem é Armando Leite. Um cara feliz, antes de tudo. Eu tenho uma família super legal, me dou muito bem com a minha família, sou bem casado, tenho filhos, sou um cara realizado, antes de tudo, profissionalmente, extremamente sadio, uma pessoa de bem com a vida, tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, cheio de qualidade, cheio de defeitos, uma pessoa otimista, talvez seja o termo. Como foi para você participar do Tribunal Autoral? Super 10. O ambiente é legal, as pessoas são legais, aqui a gente tem a chance de falar da gente, tem a chance de expor coisas que vão muito além do nosso trabalho, da gente falar da gente, e é uma experiência que, se me chamarem, eu volto aqui de novo. Sing it,